história do Brasil colonial, falando sobre a escravidão no Brasil durante esse período. Inicialmente é necessário falarmos aí sobre a África antes dos portugueses. A África era formada por reinos e comunidades de organização simples que podiam ser nômades ou sedentários. Então você tinha uma diversidade na composição da população africana, espalhada em reinos, impérios ou comunidades simples que viviam de forma nômade pelo território africano. Dependiam em sua maioria da agricultura, mas produziam um variado artesanato. Existiam na África, por exemplo, vários reinos, como o Reino de Gana, o Império de Mali, o Império Akan. A Etiópia já era composta juntamente com a descendência do antigo Reino de Aksum, de um território mais bem organizado, e vários outros espalhados de forma bastante complexa. Eram compostos por milhares de nações, em suas línguas e costumes bastante variados. Ao norte do continente, boa parte da população foi convertida ao islamismo quando, a partir do século VII e VIII, o Islã tomou conta principalmente do norte da África, enquanto a parte central e sul praticavam diversas crenças tradicionais. É importante destacar que a África já utilizava a escravidão antes da chegada dos portugueses. No entanto, a partir da chegada dos portugueses do século XIV, XV, XVI, a situação muda, transformando-se num comércio altamente lucrativo, principalmente para os portugueses e para alguns africanos. Os escravos africanos representavam a mão de obra mais numerosa no Brasil colonial, e a razão fundamental está no extraordinário lucro que o tráfico negreiro representava para a metrópole. Portugal já tinha feito isso antes, ele já comercializava escravos nas Ilhas Canárias, já tinha escravos na própria capital, Lisboa, e já o utilizava antes. Eles já tinham uma ideia da lucratividade do negócio. Vinham da África para o Brasil essencialmente os sudaneses, que ficam próximos ao deserto do Saara, alguns deles de formação ou de orientação muçulmana, e os bantus, mais na parte central e sul da África. Os bantus se direcionaram principalmente à região do Nordeste, os sudaneses para a região da Bahia, também no Nordeste, mas mais especificamente na Bahia. Os bantus também acabaram se fixando mais na região sudeste do Brasil. Muitos negros trazidos para o Brasil já haviam passado pela experiência da escravidão na África por conta das lutas entre as tribos, e as tribos vencidas, parte da população era transformada em escravo, utilizada pelas outras tribos. Então era comum negros escravizarem negros na África subsaariana, e era algo, digamos assim, típico da cultura desse povo. No entanto, a escravidão lá não tinha uma conotação tão comercial quanto a que os portugueses estabelecerão, onde vão levar da África para o Brasil, e ao mesmo tempo essa escravidão ela vai ser mantida como algo muito mercantilista e comercial, enquanto que na África essa situação era menos pesada, no sentido de que o escravo poderia alcançar a liberdade, o escravo poderia, com o tempo, ganhar a liberdade porque já prestou muito serviço, coisa que não era comum no Brasil. Aprisionados são trocados por tabaco, cachaça, rapadura, armas e várias outras coisas, e chegam em péssimas condições de transporte nos navios negreiros, onde muitos morriam antes do desembarque. Então, o tráfico negreiro por si só era algo extremamente danoso para as pessoas que o participavam. Eles vinham da África para cá em condições bastante insalubres, em porões de navios muito quentes, com pouca alimentação. Muitas pessoas acabavam não resistindo e morriam. Mas por que essa desumanidade toda? Porque a visão que se tinha do tráfico de escravos era essencialmente a lucratividade. Então eles não estavam nem aí, nem consideravam aqueles seres humanos como pessoas de fato, e acabavam utilizando como mercadoria descartável. Se a pessoa morresse, era simplesmente jogada pelo navio, no mar, e isso tudo continuava, porque cada escravo dava uma lucratividade muito grande nesse comércio tenebroso.
Temos aí algumas imagens, como por exemplo, uma de Debré mostrando a escravos levando um tonel de cachaça, e outra imagem mostrando como os escravos estavam sendo agrupados dentro do navio negreiro, mostrando a alta concentração e, consequentemente, os problemas oriundos disso. As múltiplas atividades do escravo. Quando adquiridos pelos patrões, são colocados nas mais variadas atividades. Além da produção, atividades domésticas, prostituição, quitandeiras, amas de leite, dentre várias outras. Então, os escravos eram os pés e as mãos do Brasil colonial. Se fazia de tudo. Praticamente, os brancos apenas administravam, ficavam olhando as coisas acontecerem. Outras imagens de Debré demonstram essa múltipla atuação dos escravos. Numa delas, observamos escravos moendo cana. Na outra, escravos trabalhando com sapateiros, sendo punidos pelos erros cometidos. Em outra, podemos observar escravos nas ruas, atuando como barbeiros e cabeleireiros. Em outra imagem curiosa, nós observamos escravos e escravas bem vestidas, demonstrando a atuação desses escravos mais próxima à elite colonial do Brasil. Em outra imagem, mostramos o escravo sendo maltratado por um capataz da fazenda, com a tortura, mas de uma maneira geral, a principal forma de tortura utilizado era o pelourinho, ou seja, um tronco colocado em uma praça ou em determinado local na fazenda, onde o escravo era amarrado e chicoteado para servir de exemplo para os outros não se revoltarem ou cometerem determinados tipos de erro que levavam a isso. Depois de chicoteados, eles passavam sal e, se fosse necessário causar mais dor, um pouco de pimenta, para que o escravo, ao mesmo tempo, não morresse com as chicotadas e não visse infeccionar aquelas feridas todas, mas também sentisse dor para nunca mais se revoltarem contra seus senhores. Os trabalhadores escravos nas fazendas tinham um trabalho muito mais duro. Então, trabalhar na lavoura de cana, plantio e colheita, bem como no processamento da cana para a transformação em açúcar, era algo bastante pesado e eles faziam isso em determinados meses do ano, porque havia todo o processo de desenvolvimento da planta, entre outros aspectos. Era um trabalho bastante duro, havia uma certa especialidade. Aqueles escravos que tinham uma capacidade maior de processar a cana na sua produção, na fabricação do açúcar, ele tinha uma posição um pouco melhor que as demais. Todos os escravos que trabalhavam eram fiscalizados por capatazes da fazenda para manter a ordem de certa forma. Na fazenda, nós tínhamos o pelourinho, que era o local onde os escravos ficavam. Geralmente não havia janelas, era fechado, mas, digamos assim, não era uma prisão propriamente dita. O tipo de construção refletia muito do que eles tinham na África, era construída pelos próprios escravos, e havia uma fiscalização de capatazes para evitar a fuga desses escravos, especialmente porque a construção em si poderia facilmente ser superada caso eles quisessem fugir, mas o problema maior era a fiscalização da própria fazenda e das outras, além, lógico, da punição que eles poderiam sofrer caso fugissem da fazenda. As pessoas que trabalhavam na cidade tinham uma condição muito melhor, porque trabalhando na cidade ele tinha maior liberdade, a relação de confiança entre o dono do escravo e o próprio escravo era mais próxima. Por exemplo, as quitandeiras que vendiam doces, que vendiam quitutes de uma maneira geral nas ruas de Salvador, por exemplo, elas vendiam, ganhavam dinheiro e entregavam para os seus proprietários, certo? E essas pessoas, elas evitavam fugir, porque a condição escrava delas, comparada com a condição escrava das pessoas que viviam na zona rural, eram muito melhores. Elas tinham uma condição de dormir, de se alimentar, de liberdade de ir e vir muito maior do que os escravos das fazendas, e isso tudo causava na escravidão urbana uma condição um pouco melhor do que a escravidão promovida no interior da colônia, em regiões rurais.
A resistência contra a escravidão se refletia nas fugas de escravos, principalmente quando a relação entre o dono da fazenda, o senhor de escravos e os escravos era muito ruim. É bom lembrar que, segundo muitos historiadores, a relação entre o dono da fazenda e os escravos tentava ser, na maioria dos casos, amigável, porque se o dono da fazenda fosse muito ruim, a quantidade de revoltas que acontecessem, de escravos que se revoltassem numa luta poderiam morrer, era muito grande e isso tudo gerava um prejuízo muito intenso. E os donos das fazendas não queriam isso, então buscavam ter uma relação em grande medida de autoridade, mas de acordo com muitos escravos, no intuito de evitar problemas, evitar que as coisas chegassem a uma revolta muito maior. Por exemplo, quando os escravos viam que a necessidade de alimentação era maior, os donos das fazendas acabavam ampliando o espaço para o plantio de gêneros utilizados pelos escravos, justamente para evitar revolta e ao mesmo tempo para que o escravo tivesse condição de trabalhar para eles. Mas quando a situação levava a uma fuga de escravos, geralmente eles fugiam para o interior, onde também muitas ocupações indígenas existiam, e formavam quilombos, e esses quilombos poderiam ser fixos ou, como em muitos casos, poderiam ser nômades para evitar que fossem recapturados. O mais famoso dele foi o Quilombo de Palmares, que durou de 1630 a 1695, onde o seu principal líder, Zumbi dos Palmares, é alardeado como o grande herói da escravidão. No entanto, é bom lembrar que o próprio Zumbi dos Palmares teve escravos, uma contradição diante da realidade em que eles viviam, mas que fazia parte do contexto histórico onde eles estavam inseridos. Outra curiosidade que a gente pode ver na charge é que os escravos eram obrigados a ser convertidos ao cristianismo católico. E uma forma de resistência desses escravos é que, ao mesmo tempo que eles aceitavam essa conversão, eles não deixavam de fazer sua prática religiosa tradicional. Por isso tudo surgiu o sincretismo religioso, onde muitos santos católicos foram considerados divindades ou acabavam escondendo por trás uma divindade africana que eles continuavam adorando. Além disso, havia a capoeira, que era vista como dança e uma forma de divertimento dos escravos que os senhores de engenho também permitiam que eles tivessem, mas na verdade era uma prática comum deles para, ao mesmo tempo que estavam se divertindo, estavam treinando lutas marciais numa eventual resistência que eles tivessem que fazer e também para se defender dos abusos. Era algo típico e que demonstrava que os africanos não aceitavam de mão beijada aquela situação toda, que tentavam resistir de alguma forma, seja pelo sincretismo religioso ou pela maneira como sobreviviam e desenvolviam suas relações no Brasil colonial. Muito bem, gente, essa foi mais uma aula sobre o Brasil Colônia. Até a próxima!